Jogo de hoje. Igor, que análise você faz desse jogo? Foi o pior jogo, esse do CSA, principalmente no segundo tempo. Que análise você faz claramente? Boa noite. Boa noite. Segundo tempo, sim. Primeiro tempo, não. Tivemos várias oportunidades. Felipe, goleiro do adversário, foi bem nas intervenções. Um momento crucial. E aí, fisicamente, nós sofremos um pouquinho na parte final. Era notório, a gente já sabia que poderia acontecer isso, ocasionar isso. E não tivemos força para continuar o ímpeto do que foi no primeiro tempo. No primeiro tempo tivemos várias oportunidades, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de frieza para poder finalizar. A gente poderia ter uma vantagem de placar que nos daria um conforto e uma tranquilidade um pouco melhor. E aí no segundo tempo a gente foi enervando, foi perdendo a confiança do jogo, por querer fazer as coisas muito aceleradas. E aí o adversário foi ganhando força, conseguiu conduzir o jogo, principalmente na parte final, para que controlasse o resultado. Boa noite, Igor. Eu queria que você falasse do tamanho do desgaste que os atletas tiveram nessa partida. Porque o CSA saiu de duas partidas muito pesadas fisicamente, aqui do Estádio Repelé, Maringá e o Grêmio. Depois uma viagem para Tombos, a viagem para Porto Alegre e depois a viagem para aqui com a comemoração da passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O quão peso físico teve na partida de hoje devido a toda essa logística? Quando a gente fala da questão só do físico, a gente esquece também da questão mental, né? A questão mental, ela é fundamental também. E aí nós chegamos no limite no jogo de terça-feira e principalmente o intervalo é muito menor para conseguir recuperar esses atletas novamente. Nós praticamente aí durante esse período todo nós ficamos muito tempo concentrados, muito tempo se deslocando para um lado e para o outro, gastando todas as energias também dentro do campo. E a competição, aí você pega um adversário que ele tem esse tempo maior de intervalo para poder se recuperar, principalmente. E aí, infelizmente, nós não fomos felizes nas primeiras ações que nós tivemos, que eu digo no primeiro tempo, em termos de concluir bem, para te dar essa vantagem, porque se você tem uma vantagem num gol, você começa a controlar o jogo e talvez o adversário tenha que se jogar um pouquinho mais e você aproveitar para matar o jogo. Nós não tivemos essa felicidade. Nós temos que continuar porque a Série C, olha aí, o Náutico perdeu em casa, né, a Ponte, um investimento também alto. Então, assim, a Série C ela vai ser difícil, ela vai ser muito difícil. E nós vamos somando porque nós temos uma projeção de pontuação, nós temos uma projeção de escala, né, de terminar esses 9 primeiros jogos, nós temos uma pontuação bem clara para nós, para que a gente conseguir virar esses 10 últimos jogos com a possibilidade clara de atingir essa meta da pontuação da primeira fase de classificação. Igor, boa noite. A Série C vai apresentando as suas dificuldades, né? No ano passado, a experiência do CSA mostrou ainda mais isso quando ficou somente a um ponto ali de entrar no G8. E aí, quando a gente traz para o momento atual, são 2 jogos sem vencer, 2 empates. Em contrapartida, o adversário não vencia 4 jogos, não vence a 4 jogos, hoje 5. Qual o impacto de um resultado como esse, tendo em consideração quando você pega o time do Confiança, que enfrentou equipes que estão também no G8 e venceram Confiança, e o CSA não conseguiu somar esses 3 pontos tão importantes para brigar ali junto com esses times que também acabaram vencendo Confiança? Na verdade, assim, quando a gente cria uma expectativa muito grande, foi criada a expectativa por todo o contexto do jogo da Copa do Brasil. E assim, a gente tem que ter maturidade agora, que também não existe também a situação de que tudo está errado, né? Nós não fizemos um bom segundo tempo. No primeiro tempo nós fizemos um bom primeiro tempo. Nós tivemos várias oportunidades. Quando você não cria, aí sim gera uma preocupação enorme. E no segundo tempo a gente criou menos. A gente foi mais na questão do abafa, nas questões de tentar dar velocidade. A gente não foi tão feliz nas ações do ponto final. Desde o começo, quando a gente projetou a competição, a minha fala com eles que a competição ela vai ser muito difícil. Nós temos que ir atingindo as nossas metas, e a meta ela vai ser, em alguns momentos, que nós vamos fazer grande apresentação, combinar com fazer os gols. E vai ter momento que a gente vai conseguir fazer um primeiro tempo, acredito que foi um bom primeiro tempo, mas não conseguimos fazer o gol. E o segundo tempo, e aí a gente vai entregando energia para o adversário, e o adversário também tem maturidade para poder controlar. Eles fizeram um bom jogo contra o Londrina no jogo passado e infelizmente perderam, porque é o placar. Eles estão sofrendo essa questão do mau resultado, mas eles tiveram boas apresentações. Contra o próprio Maringá, eles fizeram bom e perderam novamente. Então assim, a Série C,
É lógico que a gente cria, mais uma vez, a gente cria expectativa para vencer e viemos com esse intuito. Eu fiz algumas tomadas de decisões de colocar mais energia dentro do campo desde o início, porque eu já sabia que me preocupava a questão física e mental, de repetir a equipe que vinha jogando na terça-feira principalmente, de ter um desgaste como a gente teve e talvez não responderia o primeiro tempo. Nós respondemos o primeiro tempo, o que faltou foi fazer o gol para trazer mais tranquilidade para a sequência do jogo. Igor, você vai ter que mudar o setor defensivo, principalmente ali a dupla de zaga que vem jogando. Não sei se você conversou com o Betão agora, depois do jogo, mas você acha que foi desnecessário o primeiro cartão que ele tomou, jogar a bola no chão, após aquele lance, ele contestando a arbitragem? Aquele é o clima do jogo, é inevitável, porque logo em seguida tem uma falta, ele tomou o segundo cartão. E eu acrescento, né? O CSA tem perdido jogadores, é o terceiro cartão, aconteceu, você perdeu o Baianinho, perdeu por contusão também nesse jogo o Felipe, quer dizer, as coisas vão passando e vão se agravando com relação aos problemas que surgem. Poderia ter minimizado o Betão esse tipo de cartão? Acredito que sim, e ele é maduro e sabe que sim. Eu até comentei com ele ali, dentro do vestiário, que são situações que se colocam em exposição sem necessidade, né? A questão do segundo cartão foi uma questão de que acarretou o primeiro, uma atitude errada. E ele sabe disso, né? Ele tem essa noção do que ele fez. Só que o jogo é muito rápido. E aí, as coisas acontecendo com o calor do jogo, o cara tomou uma decisão da forma que tomou. E aí, quando toma, há um arrependimento. Só que aí já é tarde. Aí você tem que pagar pelo preço que cometeu, pelo erro que cometeu dentro do campo, né? Mas ele tem feito uma boa temporada. É lógico que ele também vai ser corrigido nessa forma, porque a gente também corrige tudo que é possível para que a gente deixe eles em alerta para que não prejudique a sequência do nosso jogo, né? Igor, o CSA ainda vive um bom momento na temporada, né? Por conta de um empate que isso vai deixar de existir. É um bom momento do CSA na temporada, o CSA vem de momentos históricos, mas um torcedor na nossa transmissão hoje pela tarde, ele falava o seguinte: eu, como torcedor, abriria mão da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste para ver o CSA subindo para a Série B. E esse acesso para a Série B, desde o início do ano, foi falado que é o principal ponto do ano do CSA. Te preocupa também essa questão da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, visto essa logística toda que a gente já comentou aqui, e também a questão dessas ausências de peça, vai perdendo peça por lesão, por suspensão. Te preocupa essa situação para o objetivo principal, que é a Série C? São situações assim, o que nós precisamos? O que a Copa do Brasil está nos trazendo? A condição financeira que nós precisamos. Sem essa condição financeira também, a gente não consegue potencializar a Série C. Porque a Série C vai chegar algum momento que você vai ter que ser potencializado por enxertar alguns atletas importantes para que a gente consiga ganhar aquele fogo na parte final. E se não fosse a Copa do Brasil e essa Copa do Nordeste que nós estamos disputando, talvez a gente não condicionaria isso. Pelo momento que o clube vive de recuperação dentro do cenário. Agora, a Série C ainda continua sendo o nosso principal objetivo. Nós fizemos tudo que era possível da nossa parte hoje para tentar ganhar o jogo. Não ganhamos, mas também não acabou a Série C. Nós vamos continuar na nossa caminhada, atingir a pontuação que é necessária para conseguir passar de fase. Na segunda fase, nós conseguimos passar de fase. Na segunda fase que realmente começa a valer uma das vagas para o acesso. Por quê? Se a gente pegar o histórico aí de time que conseguiram acesso, tem muito time que conseguiu essa vaga na última rodada classificando em oitavo. E vai lá e consegue carimbar uma dessas 4 vagas para ter o acesso para a Série B. Nós vamos assim, nós não vamos passar dificuldade, nós somos sabedores que nós não vamos ganhar todos os jogos em casa, nós não vamos conseguir ganhar. O líder da competição tomou 4 na rodada passada do Brusque. Tudo bem que perdeu um jogador expulso, mas tomou 4. Foi hoje que conseguiu ganhar um jogo importante do Náutico. O Náutico também criou expectativa, como nós criamos uma expectativa de fazer um jogo em casa e ganhar. Para quê? Para que conseguisse aproximar dentro do G8. Não conseguiu, como nós também não conseguimos aqui uma vitória que nos alavancava ali para ficar em quarto, talvez, em quinto. Mas nós vamos continuar na nossa convicção daquilo que nós acreditamos, para que a gente consiga, cada rodada, nos aproximarmos e na 19ª rodada é o que vai valer para a gente entrar dentro desse G8 principalmente. Com relação ao próximo jogo, agora o time tem até um tempo interessante, né, de preparação, é somente no dia 2.
nesse espaço de tempo já vai dar para contar, não sei, com o Brian? E se essa ausência do Brian, principalmente levando em consideração os 3 últimos jogos que o CSA não tem conseguido, né, marcar, se tem feito falta esse jogador ali pensante no meio campo, conseguindo armar a equipe do CSA? O Brian, ele faz falta pelo momento que ele vem vivendo, né? Ele tem feito uma grande temporada inicialmente falando. Nós não temos a certeza ainda do Brian, é uma lesão importante, ele está tendo um pouco de dificuldade ainda está com o tornozelo muito inchado. Esse tempo a gente não pode cravar hoje, que tempo que a gente pode contar com ele. Hoje nós temos também a lesão do Felipe, que é uma lesão também muito importante. Hoje nós tivemos que criar uma solução. O torcedor ele fica aflito, né? Porque as coisas não vão acontecendo, mas hoje nós tivemos que criar uma solução. O atleta que foi ali, que estava até bem no jogo na função, pediu para sair, nós tivemos que criar outra solução, porque nós estamos com 2 da mesma posição no departamento médico. E aí hoje nós não tínhamos ninguém de ofício para continuar nos ajudar ali e a gente teve que criar essa possibilidade. Nós temos que conviver com esses problemas e saber lidar com eles, crucialmente. Por quê? Porque vai chegar algum momento também que a gente pode recuperar todo mundo e está todo mundo à disposição, e aí sim, mas nesse momento agora é um período crítico para nós, pela sequência de jogos pesados, pelo desgaste de todo o contexto e ainda com esses jogadores ainda, jogadores importantes fora, mas nós temos que vencer esse período se a gente quer chegar dentro desse G8, principalmente na 19ª rodada. Diogo Batista, 21 anos, chegou hoje, né, para reforçar. Lateral direito é um problema que você teve agora esses últimos dias. Quem é esse garoto aí que está chegando? Ele teve um acesso no Remo ano passado, chegou e já foi acionado para poder entrar em campo e jogar. Muito ofensivo, um atleta que realmente é muito promissor, e tomara a Deus que ele consiga também nos ajudar aí na nossa caminhada. A gente está com uma expectativa muito positiva, mas nós temos que esperar esse intervalo da janela para poder contar com ele, né? Então, enfim, nós vamos ter que, dentro desse intervalo até contar com ele e criar mais possibilidade ali para estancar aquele problema até a recuperação do Vidal e Felipe. Já projetando o próximo jogo, Igor, expectativa aí para pegar esse time do São Bernardo, que é um time que faz poucos gols, ganha com placares apertados, muitos 1-0 dentro da competição, também empata muito. Como é que você analisa? Obviamente ainda de cabeça esfriando, depois desse jogo contra a equipe do Confiança, mas já tem uma expectativa para esse time do São Bernardo que tem um investimento muito alto em nível de Série C? Tem um investimento muito alto, eu preciso ainda dar uma estudada do que mais for preciso para pelo menos criar uma possibilidade de estratégia para o próximo jogo ainda. É muito recente, estou vivendo esse jogo ainda, então tudo que eu venho te falar agora, talvez amanhã com cabeça mais fresca, um pouco mais de tranquilidade, analisando todo o cenário, tudo aquilo também porque eles vão jogar na rodada, daqui a pouco pedem jogador, característica de atleta, então enfim, eu vou precisar de alguns dias ainda para poder trazer uma resposta mais contundente e poder te ajudar na minha resposta, porque hoje infelizmente eu não consigo te ajudar nesse sentido. São Bernardo, uma competição, na frente tem mais uma competição que é Campeonato do Nordeste, o último jogo, para depois voltar aqui para enfrentar o Floresta, né? Fica longe do torcedor praticamente 2 semanas, né? É verdade, era uma fala nossa principalmente, de tentar fechar esse período que a gente vai ficar fora para trazer um pouco mais de conexão com o nosso torcedor, não conseguimos. Então nós temos que fazer esses 2 jogos em casa, principalmente pensar nesse primeiro jogo de São Bernardo, na outra semana principalmente, que a gente consiga aí aproximar de pontuação interessante para nós. Nós temos uma meta nesses 9 jogos iniciais, nós temos uma meta bem estipulada em termos de pontuação. Depois vai ficar faltando 10 jogos, desses 10 jogos também de 30 pontos disputados, se a gente conseguir uma meta aí que nós temos internamente, pode nos aproximar muito aqui do que nós queremos. Como é que é a meta dos 9 jogos, Igor? A gente contabiliza praticamente quase a metade da competição. Nós estamos analisando um cenário que, se a gente conseguir fazer de 14 pontos, está muito próximo ali de 13 a 14 pontos, até 12 é aceitável, para que a gente consiga pular esse patamar de 10 rodadas finais, tendo um jogo ainda de vantagem. A gente está contabilizando ali de 28, 29 pontos, está dentro desse G8, diferente do ano passado. O ano passado, 26 pontos, se eu não me engano, 26 pontos. Nós estamos contabilizando de 2 ou 3 pontos a mais para se garantir no G8, para ter uma contundência de garantia no G8, para conseguir essa pontuação. Então, se a gente conseguir fazer 14 pontos, para 28 vai ficar faltando 14.
para 15 pontos para carimbar os 29, vai estar faltando 15. Então seria 5 vitórias, 4 vitórias e 2 empates. Então a gente está mais ou menos com esse cálculo para tentar desenvolver isso. Grande abraço. Até mais, um abraço a todos.